A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pela internet no www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado para o nosso tradicional Pinga Fogo, nosso plantão Tira Dúvidas. Ligue para nós, faça sua pergunta e concorra ao final do programa ao sorteio de obras espíritas. Então, quem ligar participando com suas perguntas, participará ao final do nosso sorteio de livros. Participe com a gente. Bom, convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores de luz, espíritos protetores que nos auxiliam na nossa caminhada terrestre. Pai amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada por todas as bênçãos que diariamente recebemos, a oportunidade reencarnatória, a oportunidade de estudos, de realização no bem, de aprimoramento espiritual. Agradecemos, Senhor, a doutrina espírita que nos auxilia a compreender o porquê da vida, o porquê das dores, a nossa destinação e a nossa missão enquanto encarnados na Terra na busca evolutiva. E se pudermos rogar algo, Pai amado, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio para vencermos o bom combate, vencermos nossas más inclinações, nossos defeitos morais e assim nos aprimorarmos e caminharmos rumo a Ti. Que haja mais paz no mundo, mais amor, fraternidade entre os homens. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Você tem alguma dúvida sobre a doutrina espírita? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre algum tema da sua vida e saber a informação que a doutrina nos traz? Ou como a doutrina interpreta e entende as ocorrências da vida? Ligue para nós no 3332-1517, deixe sua pergunta, seu telefone e participe ao final do nosso programa ao sorteio de obras espíritas. Então ligue para nós, 3332-1517, ou mande seu WhatsApp para 98413-8111. Participe com a gente e aproveite para mandar seu abraço, o seu alô durante o nosso programa Seara Espírita. Bom, para falar sobre o Pinga Fogo, hoje nós estamos aqui com Pedro Cardoso, Fred Zilli e Paulo Bianchetti, que vão responder as dúvidas, as perguntas dos ouvintes. E nós já estamos com uma primeira pergunta aqui para a gente começar, a falar um pouquinho, é sobre a questão da educação. Pedro, fale para nós um pouco sobre a educação na visão do Espiritismo. Bom dia para você. Bom dia, Melissa, Fred, Paulo, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Então, para a gente falar da educação, a gente tem que recorrer a Emmanuel. Emmanuel faz uma diferença muito interessante quando ele coloca a instrução e a educação. A instrução seria aquela, quando você recebe aquele conhecimento. Recebe o conhecimento, mas a educação vai além disso. É você pegar aquela informação e instrumentalizá-la, aproveitá-la na sua vida. E essa é a grande diferença. Então, a educação vai muito além. E através da educação é que a gente modifica os comportamentos, é que a gente se melhora, é que a gente constrói um mundo melhor. Então, a educação, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que ela é essencial para que nós possamos evoluir. Lembrando, que para nós subirmos até Deus, metaforicamente falando, nós precisamos de duas asas. A asa da sabedoria de um lado e a asa do amor do outro. E aí eu queria fazer um paralelo com o triângulo da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é um triângulo, formado por três lados: filosofia, ciência e religião. Então nós podemos dizer que os dois ângulos de baixo, um filosofia e o outro ciência, nos dão a asa da sabedoria.
mas que o ângulo superior nos dá a asa do amor. Fred, alguma complementação? Eu acho que o Pedro é bastante completo. E a educação, né, não só, como tudo, é a base, né, para nós construirmos um mundo mais igualitário, mais justo. Então, tudo começa pela educação. E é importante a gente lembrar que tudo começa pela educação, e a educação começa lá, né? Às vezes até antes do nascimento, né? Já durante a gravidez, durante a preparação da vinda desse espírito, já começa a questão de nós já ir trabalhando, esse espírito está reencarnando nos processos educativos da alma. E é um trabalho longo, né? É um trabalho para algumas encarnações, talvez. Nós estamos com uma ouvinte aqui, ela é lá de Safortes, e ela fez a seguinte pergunta pelo WhatsApp, lembrando o nosso WhatsApp, 98413-8111. Bom dia, ela pergunta por que nós acreditamos na encarnação, ou na reencarnação, talvez seja mais exatamente, né? Por que nós acreditamos na reencarnação? Fred. Ela falou o nome? É Sheila. Sheila, então, a reencarnação, né, que seria o mais correto, vamos dizer assim, porque a gente já é a segunda vez, né? Então a gente, ou na verdade não a segunda, né? A 30ª, milésima. Então, ela é uma das bases, né, da nossa doutrina espírita, e ela vem como uma justificativa da bondade infinita de Deus e da sua justiça. Porque é a partir, né, da reencarnação que conseguimos compreender muitas das mazelas que a primeiro momento não tem explicação. Então vamos colocar como crianças que nascem com deformidades, que desencarnam precocemente. Então isso busca trazer uma explicação para isso, né? Porque é de vidas passadas, né? Não seria justo nem amoroso por parte de Deus trazer pessoas com essas dificuldades sem que isso tenha uma causa anterior. E também outros males, né, que nos afligem, como pobreza, dificuldades materiais. Pedro, gostaria de fazer alguma complementação? É a pergunta da irmã Sheila, né? Isso. É bastante interessante, me fez viajar lá para Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 1992, já faz muito tempo. Foi ontem. Foi ontem, porque lá houve nesse ano de 1992, houve um seminário cujo tema era reencarnação. E o slogan desse seminário era reencarnação, uma questão de amor e justiça. Acho que é bacana, né? O slogan do seminário, reencarnação, uma questão de amor e justiça, porque Deus infinitamente justo e bom nos dá muito mais do que uma oportunidade. Porque senão igual, só complementando o que o Fred falou, uma criança que nasce, vive, por exemplo, 3 meses e desencarna, que oportunidade ela teve se fosse só uma encarnação? Né? Onde a justiça de Deus? E aí eu não vou dizer porque o Fred já colocou muito bem a questão das doenças de nascença, das deformidades, né? Enfim, Deus é infinitamente justo e bom. Sem a reencarnação fica muito complicado falar do amor infinito e da justiça de Deus. E a gente precisa lembrar também algumas questões, assim, alguns estudos que comprovam a reencarnação em caráter científico, né? A gente já tem vários casos estudados pela ciência, por pesquisadores, que comprovam a reencarnação, como, por exemplo, um que virou filme, Minha Vida em Outra Vida, que acontece nos Estados Unidos, que a mulher ela se recorda, na encarnação atual, ela se recorda da encarnação anterior dela, e que a encarnação tinha tido algumas dificuldades, ela havia deixado filhos, e ela se preocupava muito com esses filhos. Então ela vai lembrando dos fatos da encarnação passada, e ela consegue reencontrar os filhos da encarnação anterior, já bem idosos, bem velhinhos, mas ela consegue, acho, encontrar 1 ou 2 filhos ainda da encarnação passada, e vários outros casos de pessoas que lembram das vidas anteriores, e que conseguem ir ao local, encontrar os familiares, falar sobre fatos que ninguém sabia.
ou seja, só através da reencarnação e de uma lembrança dessa vida passada que poderia trazer essas informações, né, na vida presente. Fred? Ainda tem outro ponto, né, que também se baseia na justiça e na bondade de Deus, que é a oportunidade da gente sempre recomeçar, né? Então, Sim. se a gente não... No destino de todos é chegar à perfeição, né, e à angelitude. Então, se a gente, né, ainda está fracassando e errando em alguns pontos, né, durante essa vida, a gente vai ter a oportunidade, né, de reencarnarmos e recomeçar de novo, buscando sempre a perfeição. Uhum. E até também a gente fica, né, a pessoa que morreu precocemente, né, que viveu poucos meses, ou aqueles que não tiveram condição de viver em plenitude, para onde que eles vão, né? Então, não criticando outras, né, doutrinas, mas uma só existência vai determinar para onde ele vai ir eternamente. Então, o mais justo é que todos, né, pela bondade de Deus, vão conseguir chegar por infinitas reencarnações, né, as necessárias. É verdade. Pedro? Só uma colocaçãozinha para a gente não se estender demais na questão, né? Mas é importante lembrar que a reencarnação não foi criada pela doutrina espírita. Ah, isso era importante falar. Né? Não foi criada. Kardec, ele codificou, ele deu nome às coisas, mas isso já existia desde jamais, fazendo aí um pleonasmo, né? Desde a mais antiga antiguidade. Né? Então, já havia religiões do Oriente, né, acreditam na reencarnação. Então não é uma exclusividade da doutrina espírita, só para que isso fique registrado. Se a gente for lembrar das civilizações e das religiões hindu, a questão dos egípcios, budistas, que são religiões antiquíssimas, talvez as mais antigas que a gente tenha, né? Elas falam de reencarnação com alguns pequenos detalhes diferentes, né? Mas assim, a ideia é a mesma, de nós retornarmos aqui para quitarmos as nossas dívidas com o passado, ou então para a gente desempenhar atividades, ou aqueles espíritos mais evoluídos desempenhar suas missões de auxílio à Terra, mas tudo com um propósito de crescimento e de evolução espiritual, né? E aí a gente vê, como o Fred falou no comecinho, a misericórdia divina, porque sem reencarnação, Deus não seria justo, né? A encarnação mostra a justiça e a misericórdia divina de nos permitir sempre recomeçar. É como aquela criança que vai mal na escola uma vez, aí ela é uma criança rebelde, não quer aceitar a educação, não quer crescer, aí os professores, o pai, o que for, falam assim, você não vai estudar nunca mais. Vai banir essa criança? A gente não faria isso jamais, né? Então a gente vai permitir que ela repita de ano, que ela tenha, às vezes, um professor particular para dar um reforço, e vai permitindo até que essa criança amadureça e consiga caminhar, né, no processo educativo. Assim somos nós, crianças espirituais, que estamos na escola Terra para o nosso aprendizado. Vamos vir, voltar, retornar quantas vezes necessárias para a nossa evolução. Ela também faz uma pergunta aqui a respeito da questão do diabo. Então, antes de eu fazer a pergunta propriamente que ela fez, porque aí vai ter uma outra situação, se o demônio, se o diabo, como naquela figura, né, que a gente conhece como aquele espírito voltado ao mal, se ele realmente existe, como ele é pintado, né, como ele é colocado por algumas religiões ou algumas pessoas. Pedro? Não, o diabo não existe. O que acontece? Nós precisamos, para responder essa questão, isso eu já estou dando a resposta direta, né? Mas vamos estender um pouquinho para a gente poder compreender. Nós temos em mente que Deus é infinitamente justo e bom. E Ele preside todas as coisas. Ele é infinitamente poderoso. Então não se poderia conceber que um ser, uma criatura, um ser criado por Ele, crescesse tanto a ponto de rivalizar com Ele. Isso aí vai contra o bom senso. Não é verdade? Nós não poderíamos admitir alguém rivalizando com Deus, que é infinitamente justo e bom, criador de todas as coisas, perfeito. Então, se nós acreditamos que Deus é perfeito, nós não podemos pensar que há uma força que rivalize com Ele. Veja bem, nós dizemos isso, mas nós respeitamos aqueles que assim pensam. Porque nós precisamos respeitar os outros, porque senão, como que vamos ser respeitados? Nós estamos colocando que a
A nossa irmã faz a pergunta, nós temos que responder à luz da doutrina espírita. Por isso nós estamos sendo categóricos. Né? Aí alguém há de dizer assim, nossa, mas eu vi uma manifestação de só podia ser o demônio. Realmente, há espíritos que ainda estão endurecidos no mal, que podem até se apresentar usando nomes, ou enfim, dizendo que é o diabo, mas na verdade não é. Ele é simplesmente um irmão que está equivocado, mas Jesus mesmo não falou que nenhuma ovelha se perderá? Meus irmãos, é nenhuma. Nenhuma. Pense no homem que está mais no fundo do poço, moralmente falando. Vamos pensar como a gente sempre às vezes se refere quando a gente pensa em alguém ruim, ou mau, ou cruel, Hitler, por exemplo. Ele não vai se perder porque ele é ovelha de Deus, ele é filho de Deus, ele vai se regenerar. O tempo nós não sabemos. Nós não sabemos, mas ele vai se regenerar, então nenhuma ovelha se perderá. Então ninguém está fadado ao mal eternamente, porque Deus é infinitamente justo e bom. É preciso repetir isso muitas vezes para que nós possamos compreender a grandeza de Deus. Então não há. E dentro do que você coloca, Pedro, tem uma questão importante que é o seguinte: espíritos que muitas vezes erraram muito no passado, que tiveram uma encarnação assim equivocada, a gente citou Hitler, né? Mas vários outros, a gente sempre lembra de Judas, no caso do Cristo, que ainda existe uma discussão muito sobre o que Judas realmente fez e por que fez, né? Mas esses espíritos que em algum momento no passado se equivocaram, nas suas encarnações seguintes, pelos seus sentimentos de culpa ou necessidade de transformação, às vezes eles criaram ou desenvolveram, cresceram espiritualmente muito mais rápido do que às vezes espíritos que pairam pela indiferença, né? Ou seja, um espírito que pode ser considerado um demônio, um diabo, um espírito do mal, quando ele talvez compreenda o que ele fez de errado, a mudança de lado dele, assim, ou seja, a busca de crescimento espiritual dele pode ser tão grande, muito maior do que a nossa, que às vezes somos medianos, né? Que não fazemos tanto mal, mas não fazemos o bem que poderíamos fazer, né? Nós temos na própria literatura espírita, a gente tem muito exemplo, não de um espírito extremamente mau, mas de espíritos equivocados. Sim. Saulo de Tarso, sim, né, o doutor da lei, ele perseguia os cristãos, ele mandava matar, ele destruía famílias. E depois do advento das portas de Damasco, ele se torna uma das figuras mais importantes de difusão do cristianismo. O próprio Emmanuel, né, senador Publio Lentulus, né, arrogante, se torna um dos maiores intérpretes, vamos dizer assim, com a licença da palavra, do Evangelho de Jesus. Ele traz o Evangelho de Jesus com uma clareza para nós hoje que a gente fica assim, estupefato. São N exemplos, né, Melissa? São muitos exemplos. Parece que essa irmã nossa, a Sheila, ela recebeu uma informação, a gente não tem aqui o conteúdo total dessa informação para saber o que a pessoa efetivamente disse para ela. Mas ela me pergunta aqui se o demônio, né, teria um hospital espiritual. E aí, assim, eu acredito que a pergunta esteja mais ou menos já respondida, que a partir do momento que a gente não exista a figura do demônio, mas de espíritos em sofrimento ou de espíritos vinculados ao mal, a gente não pode entender que esses espíritos vão ter um hospital que é colocado como um local de recuperação, né? Como é que a pergunta dela ficou um pouco complicada porque eu não sei qual a informação que ela teve sobre isso. Acho que o Fred vai falar, mas eu queria só sugerir à irmã, se ela puder, se tiver a oportunidade, de ler um livro chamado Libertação, de André Luiz por Chico Xavier. Porque esse livro vai trazer casos de espíritos muito endurecidos no mal. Eu não vou contar a história, obviamente, mas espíritos muito endurecidos no mal que são libertados pelo amor. Então, esse livro, se a irmã puder, Libertação. Ele tem lá na livraria da Aliança Municipal Espírita, né? Então, se a irmã quiser, ou se não achar para comprar nas casas espíritas, tem nas bibliotecas, por empréstimo. É um livro que vale a pena para o que ela está querendo saber. Ótimo. Fred? Quanto ao hospital, fica aí um contrassenso, né? Porque o demônio sendo a representação, né, perfeita do mal, como ele teria um hospital de recuperação para o bem? Sim. Então, pelo contrassenso e como o diabo não existe, né, não teria como ter um hospital de recuperação para as pessoas administradas por ele.
O que a gente observa na literatura espírita são regiões de sofrimento, que não são, assim, pode ser interpretadas como hospital, entre aspas, muito entre aspas, no sentido assim, de que aquela pessoa ali, ela vai passar por sofrimentos, por dificuldades, na busca da sua cura espiritual, ela começa a se voltar a Deus, ou seja, ela começa a orar, a pedir auxílio. Quando a gente lê em Missões de Socorro, o próprio Libertação, algumas outras obras de André Luiz, a gente vai ver o próprio livro Nosso Lar, né, que ele passa 8 anos no umbral. Então ali é aquele momento que ele precisa expurgar os seus maus para ele olhar para o alto e pedir ajuda, né? Ou seja, ele abriu o seu coração para a prece. Então, assim, não é um hospital, né, comandado por espíritos do mal, mas é uma região de dificuldade, de sofrimento, que a pessoa passa um tempo ali para refletir sobre as suas ações, talvez, né? Mas falando superficialmente. Porque o umbral é mais uma coisa da pessoa, né? Uma vinculação, né? A vinculação, né, da mente dela por aquele momento de sofrimento, pelo que ela fez na Terra, né, quando encarnado, que ela vai se vincular àquele ambiente. Mas não é nada, não tem uma administração, não tem um recurso, é interior daquela pessoa e ela que vai viver aquele momento até que ela se desperte, né, e seja socorrida da forma devida. Ok, bom, vamos mudar agora aqui um pouquinho de pergunta. A nossa irmã Maria da Glória, lá de São José, essa é pro Pedro. A Maria da Glória, lá do São José, pergunta para nós: os animais têm alma? Essa pergunta é muito boa. Essa é ótima, né? Então, olha só, essa questão está muito bem, essas questões sobre os animais, elas estão muito bem colocadas no finalzinho da terceira parte do livro, da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E aí, quanto à questão da alma dos animais, é preciso compreender que os animais não são máquinas, como se chegou a pensar algum tempo atrás, até por questões financeiras, porque eu poderia matar, eu poderia usar, sem grandes questões éticas. Então, eles não são simples máquinas. E aí, quando Kardec pergunta aos espíritos se há nos animais algo além da matéria, eles respondem categoricamente que sim, que há alguma coisa e que sobrevive ao corpo. E que, após os animais morrerem, eles conservam a sua individualidade. Que eles têm princípio inteligente e que um dia tornar-se-ão espíritos. Então, o que é alma? A alma é um espírito encarnado. O animal, ele não tem um espírito como o nosso, mas ele tem princípio inteligente e vai se tornar espírito um dia. Isso está claro no Livro dos Espíritos, nas obras subsidiárias, principalmente no Evolução em Dois Mundos. Então, sim, os animais têm alma. Não a alma como a nossa, mas eles têm alma. Mas a alma deles não é igual à nossa. Não. Ela está num estágio evolutivo diferente. É como se eles estivessem no ensino fundamental e nós já estivéssemos no ensino médio. E os bons espíritos já estivessem na faculdade. Os espíritos puros já estão formados, não precisa... São mestres, doutores, PhD. Já está no topo. Mas, então, sim, eles têm alma. Não igual à nossa, mas a diferença não é tão grande quanto se pensa. A diferença é o nível evolutivo. Já que eles têm alma e estão num processo de evolução, cabe a nós, que estamos mais adiantados, darmos a mão para eles, para auxiliá-los. Da mesma forma que nós pedimos auxílio aos espíritos superiores, é a nossa missão, nossa tarefa, ajudar aqueles que estão abaixo de nós na escala evolutiva. Jesus vai ficar muito contente conosco se nós assim agirmos. Com certeza. Temos uma ouvinte aqui do bairro Caiçaras que ela faz a seguinte pergunta. Agora o Paulinho está aqui com a gente nos estúdios. Meu filho ficou fora há alguns anos e agora volta com algumas atividades indisciplinadas. Como devo agir? Paulinho? Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred, aos queridos amigos ouvintes. Nosso abraço. Então, essa pergunta também está muito ligada àquela questão da educação, porque vejamos que os pais dedicam toda uma vida aos seus filhos, né, de conduzi-los para a vida, de prepará-los, né, de mostrar para eles as coisas corretas, e eles depois vão para a vida, né, vão viver as suas experiências, vão estudar fora, às vezes vão trabalhar, em determinado momento talvez voltam para o lar, ou para uma breve visita, ou para permanecerem no lar. E claro que vão trazer consigo aquelas experiências que foram vividas lá fora, e nem sempre essas experiências são saudáveis, né? Muitas vezes
vão revestir as suas vidas de diversas características. E aí é importante perceber que a base, né, ou seja, o trabalho que foi feito com aquela criança, com aquele jovem lá no passado, ele já se sustenta, né, ou seja, ele é uma base. E aí dá a condição para que os pais possam resgatar isso que já foi plantado lá atrás. Né? Ou seja, existe lá a semente, ela precisa ser só regada, porque ela ficou em determinado momento vivendo, né, num ambiente hostil e com umas certas dificuldades, e aí basta que esses pais possam fazer viver novamente essa semente nesses filhos, e mostrando realmente o caminho, porque muitas vezes vão retornar aos lares com uma certa indisciplina. E aí é necessário que esses pais tenham um pulso firme, mas mostrando pelo método da educação de que a coisa tem que haver esse comportamento ético, esse comportamento moral, e às vezes até com uma certa característica assim, meio de desordem, né? A juventude hoje tem muito essa característica, bagunça as coisas, não arruma, então é ir mostrando, né, que a disciplina ela inicia-se nesses pequenos atos, né? Para que a gente possa ter êxito nas grandes experiências da nossa vida, nós teremos que começar pelas coisas mais simples, né? Arrumar o nosso quarto, cuidar das nossas coisas, cuidar do nosso quintal, do nosso cachorro, ou seja, fazer com que esses pequenos atos sejam melhores para que na vida a gente tenha outras experiências. Fred, a gente está com uma outra pergunta aqui lá da Terezinha, do bairro Monsenhor Mário Quintão. Ela faz duas perguntas, na verdade. Vamos para a primeira. A primeira é: existe céu e inferno? A gente falou um pouquinho sobre aquela questão do hospital, né, do plano espiritual, mas vamos responder agora a pergunta para a Terezinha. Existe céu e inferno? Bem, da forma como, né, normalmente vemos, né, com o inferno, né, vamos falar primeiro do inferno como eterno e com fogo e eterno sofrimento. Não. Mas, né, como falamos do demônio, vamos destrinchar um pouco, né? O que podemos aproximar do inferno seria o umbral, que falamos anteriormente, que é uma área que pode despertar um sofrimento que para a pessoa vai ser um inferno. Mas, como falamos, ele não é eterno. E tem a justificativa dele existir, né? Que é justamente despertar naquele espírito que está lá em sofrimento o arrependimento e a vontade de melhorar e buscar o aperfeiçoamento dele. Quanto ao céu, ele é mais próximo da realidade, né? Embora ele, na maioria das vezes para nós, né, não vai ser eterno no primeiro momento, já que vamos reencarnar até a nossa perfeição, né, até conseguirmos atingir um estágio que não vamos precisar mais reencarnar, então, teoricamente, a partir dali, né, ele vai ser eterno. Mas ele traz todos os benefícios, né, teoricamente. Só um ponto, né, que ele não é para você lá, você não vai ter uma vida tranquila, né, de sossego, vamos dizer assim, sem fazer nada. No céu a gente vai trabalhar incessantemente, né, ou para o nosso aperfeiçoamento, ou depois para buscar a melhora do próximo. Paulinho? Então, é muito curioso isso, porque na verdade nós conceituamos isso de forma mitológica, né, culturalmente, céu e o inferno. Mas a doutrina espírita vem nos colocar que ambos são estados de sentimento, né, conforme você muito bem colocou. Então nós vivemos o inferno dentro da nossa própria alma, se assim preferirmos, como também podemos estar vivendo no céu. Agora, no sentido simbólico, inferno como um lugar circunscrito, um lugar definido, onde nós iremos condenados por Deus, ou pelo juízo final, e ali com um sofrimento eterno, não. Isso daí nem as criancinhas de hoje não acreditam mais nisso, né? Então nós precisamos de tirar o mito dessa realidade. Então, mais um estado de alma. Agora, céu, também no sentido figurado, nós vamos entender como regiões do mundo espiritual onde reinam a paz, a harmonia, a sabedoria, o conhecimento e a plenitude da vida, né, feliz? Então, o inferno não seria eterno, seria um estado de alma, mas o céu é eterno. Ou seja, também nesse sentido de alma, de estado feliz e pleno, sem dúvida nenhuma, aí ele é para a vida toda. Já que a vida não tem fim, né? Porque muitas vezes nós temos aquela ideia que trabalho é algo ruim.
Então, quando eu vou para o céu, eu não preciso trabalhar mais, eu vou ficar apenas em contemplação. Então, às vezes, a gente tem essa ideia equivocada que o Fred colocou, né? De céu como um lugar que a gente não faz nada, fica só ouvindo os anjinhos cantando as harpas, né? Aquela coisa bem monótona, né? Na vida aqui na Terra, a gente consegue fazer isso, se bobear uma semana, às vezes nem isso, né? De ficar totalmente à toa, né? Nas férias, por exemplo. Mas, na verdade, quando a gente fala em céu, que o Paulinho bem coloca como um estado de plenitude, de você estar bem, de você estar trabalhando a sua condição evolutiva enquanto espírito, o trabalho ele não acaba jamais, né? Ou seja, o trabalho, como os espíritos dizem, que é toda ocupação útil, isso continuará existindo eternamente. Jesus já nos diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Se Jesus está trabalhando até hoje, se Deus está trabalhando até hoje, por que nós não? Por que nós não poderemos trabalhar? Então a gente tem que mudar talvez a nossa interpretação do que seja trabalho, né? Tirar aquela ideia de que trabalho é castigo, de que trabalho é ruim né, que é bom não precisar fazer nada. Essa é a nossa interpretação equivocada sobre a respeito do trabalho, que pode ser o que nos cause frustrações no plano espiritual, né? Agora, ela faz outra pergunta aqui, Fred, se nós nos encontraremos com os nossos parentes depois da morte. Provavelmente sim, né? Depende muito, né, das situações de que cada um vai desencarnar, né, da sua vida aqui, mas certamente, né, o mais certo que se encontrem, pelo menos com alguns, outros, dependendo do tempo, já vão ter reencarnado novamente, mas provavelmente, né, quase certo que vão se reencontrar e vão se ajudarem, né, viverem a sua vida lá por um período e depois, muito provavelmente, também reencarnarão no mesmo núcleo, né, talvez não familiar, mas próximos, e que se reencontrarão novamente aqui. Então, sim, reencontrarão. Aproveitar aqui para fazer uma divulgação. A Comédia Espírita, com o elenco do canal Amigos da Luz, fará hoje uma apresentação lá em Lafayette, no Teatro Municipal Placidina de Queiroz, em Conselheiro Lafayette. Hoje, o horário que é às 19 horas. Não, hoje às 20 horas e amanhã às 19 horas. Então, a Comédia Espírita, o título é Morrendo e Aprendendo, uma comédia do outro mundo. E teremos abertura com o Nelson Xavier, falando sobre a alegria. Então, todos convidados para essa comédia espírita, Morrendo e Aprendendo, hoje, dia 13, às 20 horas, e amanhã, dia 14, às 19 horas, no Teatro Municipal de Conselheiro Lafayette. Vendas de ingressos na loja Eu Que Fiz. O ingresso ele está a R$ 25,00, mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, todos convidados para a turma aí de Lafayette. Paulinho, temos uma outra pergunta aqui, uma ouvinte do bairro Santa Luzia, que ela fala o seguinte, na verdade até um desabafo, né? Ela diz para nós assim, que mundo é este, né? De cabeça para baixo, onde ninguém respeita ninguém. E aí a gente se questiona, será que a gente está no caminho certo, Paulinho? Como é que o mundo está caminhando? Está caminhando para o abismo ou está caminhando para a melhoria? Melissa, eu não tenho dúvida de que nós estamos no caminho certo. E até poderia dizer que a prova foi essa ouvinte. Ela não quis se identificar. Uma senhora, possivelmente pela voz eu pude identificar com uma senhora de uma certa idade. Nas mulheres você não pode falar que são velhas, né? Assim, uma certa idade. Possivelmente não seja. Mas é curioso, pela voz dela, pela conversa que eu tive com ela, embora foi muito breve, mas percebendo o quanto qual é o comportamento que nós temos que ter diante da vida. Então ela falou assim, sabe como é que foi a conversa dela, Melissa? Que chique esse programa de vocês. Eu adoro essa voz da Melissa. Fala para ela que a voz dela me acalenta. Obrigada. Ela teceu diversos elogios, né, a você, ao programa, e mostrando que realmente a vida, nós precisamos ser felizes. Né? E ela, na breve conversa que eu tive com ela me passou essa ideia de uma pessoa feliz, de uma pessoa de bem com a vida. Né? E aí ela apresenta essa ideia, né, esse questionamento, o porquê que nós estamos vivendo esses momentos onde realmente a gente tem assistido isso, onde ninguém respeita ninguém, e aí parece que depõe contra esse comportamento. Né? Quando a gente procura fazer a coisa certa, procura agir
em conformidade com os princípios éticos, morais, e aí a gente tem ao lado, paralelamente, um desajuste muito grande na nossa sociedade. A grande questão que nós precisamos de analisar, e a doutrina espírita nos coloca isso, é que nós estamos vivendo esses momentos exatamente para nos mostrando o início da transformação. Ou seja, quando aparecem as dificuldades, quando, por exemplo, no nosso corpo biológico há uma enfermidade, significa que dali a pouco vem a cura. Porque se aparece uma enfermidade, você vai buscar os meios de se curar. Você vai buscar fazer uma consulta, você vai tomar remédio e você vai, dali a pouco, estar bem de saúde se você fizer o dever de casa. Será que a vida, esses acontecimentos, essas coisas todas acontecendo, não é um chamamento de que alguma coisa está errada no nosso comportamento? Será que não é dizer, a vida não está dizendo para a gente que a nossa sociedade está doente? E quem é a sociedade se não indivíduos? Ou seja, a sociedade é formada por pessoas, por indivíduos. Então esses indivíduos estão doentes e, consequentemente, isso se externa na nossa sociedade, que está com uma atitude equivocada no conceito dela aí, e a gente percebe que tem acontecido isso muito. Mas também existe o aspecto de nós nos determos, o nosso olhar, nós focamos o nosso olhar no lado negativo da nossa sociedade. Se a gente liga a televisão no telejornal, nós vamos ver 99% do noticiário de coisas ruins acontecendo. Mas será que somente aquelas coisas ruins que estão acontecendo? Ou a lente do repórter está focando naqueles acontecimentos ruins? E nós, quando olhamos para o mundo, nós identificamos as coisas ruins. Será por quê? Não é porque isso existe muito em nós ainda? Né? Então a gente vê muita coisa boa acontecendo. E aí passa despercebido. Quando nós vemos uma coisa ruim, negativa, aquilo nos chama atenção. As coisas ruins nos traumatizam, nos chamam a atenção, marca a nossa vida. As coisas boas a gente deixa passar. A gente perde a oportunidade, perde o momento de reter aquela coisa boa e percebemos que no mundo, sem dúvida, muita coisa boa acontecendo. Paulinho, são os olhos de ver, né? Como você coloca, porque às vezes a gente habitua só a ver o ruim. E se a gente for olhar a nossa volta, tem muita coisa boa realmente acontecendo. Eu vindo para cá, por exemplo, que foi um trajeto curtíssimo de distância vindo para o estúdio, eu vi um senhor alimentando cães de rua. Então a gente vê se o mundo está pedindo isso aqui. Mas quantas pessoas nesse trabalho de formiguinha, de ajudar um animal de rua, de ajudar um idoso, de ajudar uma criança carente, de ajudar moradores de rua, quantas coisas boas estão o tempo todo acontecendo e às vezes a gente não enxerga esses gestos, né, de generosidade que as pessoas têm. E isso acontece o tempo todo. E a gente também tem essa oportunidade de fazer o bem o tempo todo. É só a gente aproveitar, né? Aproveitar as pequenas oportunidades que a vida vai colocando à nossa volta. E a gente sempre tem aquela ideia. Eu sempre lembro de você. Já tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente boa fazendo coisas boas. E não ficar com aquela ideia, nossa, só tem gente ruim, até que enfim alguém bom. Não, tem muita gente boa realmente trabalhando, ajudando, fazendo bem. Nós é que muitas vezes não enxergamos, né? E se a gente for olhar vou passar para o Fred, mas se a gente for olhar pelas estatísticas, basta que a gente realmente tenha esses olhos de ver, né? Se a gente, por exemplo, for fazer uma análise, quantas pessoas más no mundo, quantas pessoas que estão neutras, não estão fazendo bem, mas também não estão fazendo mal mais. Né? E quantas pessoas estão fazendo bem? Então nós vamos perceber que aquelas que não estão fazendo mal e aquelas que estão fazendo bem é em maior número do que aquelas que estão fazendo mal. Então significa que já é a maioria. Sim. Né? E é daí para mais, porque é o exemplo que vai mostrando para o outro, peraí, está todo mundo fazendo correto, só eu que estou fazendo errado? Aí eu vou me constrangendo e dali a pouco as coisas estão se transformando no nosso mundo íntimo e consequentemente chegando até a sociedade de forma generalizada. Mas eu acho que é daí para melhor, viu? Com certeza, o mundo tem que progredir, Jesus está no leme, né? Se Jesus está à frente, com certeza o mundo será cada dia um local melhor. Fred? Bem, o Paulinho já colocou bem, né? Só temos que, né, talvez destacar que esse mal, né, ganhando escopo, né, traz em nós, é para despertar, né, realmente essa indignação para nós nos melhorarmos, né? Para nós buscarmos a nossa melhoria, ver o que a gente está se equivocando e buscar também, né, nas próximas eleições que estão chegando, né,
melhores escolhas, porque parte da gente, Verdade. de nós como população, escolhermos aqueles que irão nos representar e que irão, né, estar nos noticiários ou de forma positiva ou de forma negativa. É verdade, né? E que possamos dar a nossa parcela de contribuição na construção do mundo melhor, fazendo bem, praticando, né, o amor, a caridade, e aos poucos o mundo à nossa volta vai se transformando também. A última pergunta que nós temos aqui para hoje é a Regina, lá do bairro Nova Cidade. A Regina fala o seguinte: não tive carinho de mãe e pai na infância. Hoje me sinto infeliz e abandonada, embora tenha filhos. O que fazer? Fred, o que você pode dizer para essa nossa irmã Regina? Bom, Regina, né, infelizmente você passou por essa situação, mas a gente deve sempre, né, buscar nos consolarmos, né, e vermos o que há de bom, né, na nossa vida. Né, você tem seus filhos, quem está próximo de você, então tente buscar neles este carinho, este afeto, e busque em seus pais. Talvez você tenha bons momentos, busque solidificar essa vivência neles e superar os momentos que vocês ficaram afastados, que não teve tanto carinho. Ore por eles, né? E os perdoe e os aceite, né? Porque infelizmente cada um está em uma situação, cada um vive, né, de certa forma que talvez não seja da maneira que deveria, mas busque perdoá-los e se sintonizar com aqueles que estão próximos de você e que te querem bem. Paulinho? É curioso que quando eu estava me preparando pela manhã para vir ao programa, eu abri uma página do Fonte Viva e eu acho que esta página, eu não vou lê-la toda, Melissa, porque senão se alonga, mas alguns trechos aqui que eu acho que, aí no caso, Terezinha, não é isso? É Regina, essa última Regina. Perdão, Regina. Ô Regina, eu acho quem vai mais acalentar você, quem mais vai te dar resposta é o nosso querido Chico Xavier, no livro Fonte Viva, onde ele nos chama a atenção, nunca desfalecer. E ele busca lá no Narrativa de Lucas uma frase muito simples: orar sempre e nunca desfalecer. E ele nos convida a nós não nos permitir que os problemas externos sejam assim, constantes na nossa vida, né? Que eles não inibam o nosso serviço de autoiluminação, né? E aí coloca aqui: fostes colocado entre obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as suas limitações. E aí finaliza dizendo o seguinte: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Esta é a mensagem do nosso Chico para todos nós, para você também, para que a gente possa persistir, prevalecer aí no bem de todos nós. Uma última pergunta que chegou aqui para a gente, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. A filha age da mesma forma que o avô paterno, com muita rispidez. Há alguma explicação espiritual para isso? Então, claro que os espíritos estão unidos pelos laços de simpatia e de afinidade, né? Então é natural que se tenha espíritos, às vezes, com as mesmas características, com a mesma natureza, mas diretamente não. Há uma influência? Provavelmente possa ser que exista uma influência, mas não é determinante, porque nós somos indivíduos independentes. Então, o meu avô age assim, não quer dizer que eu vou agir assim. A chamada herança, a genética física, fala-se até da genética espiritual, ou seja, nós herdamos isso espiritualmente, aí não seria justo, né? É claro que existem as influências. Possivelmente eu reencarno com um espírito vinculado a mim, através dos laços consanguíneos, que tem as mesmas características, às vezes os mesmos comportamentos, muito similares. Né? Isso tem uma justificativa, talvez, de cometimentos, de atividades ou atitudes no pretérito, mas que agora nós somos colocados juntos para o reajustamento. Né?
mas nós somos independentes. Eu não posso transferir aquele que eu tenho de comportamento para se referindo ao comportamento do outro. Nós somos independentes e temos que prestar contas das nossas próprias atitudes. O que é importante, de fato, é nós seguirmos para a nossa jornada espiritual independente. Fred, para complementar? Não, acho que ele foi bem completo nisso, mas se a dúvida da irmã for se ela é uma reencarnação de seu avô, isso é impossível de nós dizermos, né? Mesmo que haja semelhanças, não tem como a gente afirmar categoricamente que pode ser ou não a encarnação de alguém. Bom, finalizamos aqui o nosso programa Seara Espírita. Agradecemos o Paulo, o Fred, o Pedro, que esteve com a gente aqui também nos estúdios. Vocês que participaram, ligaram para a gente, fazendo suas perguntas. Nosso muito obrigada pela participação. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.